chegaram aqui na live. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui com o Rafa, são muitos anos que a gente está aí juntos, Verdade, né? verdade. São mais de 20 anos aí praticamente, a gente já se conhece. Estamos aí na... Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu, aparentemente, está picotando o som. Não, tá bom, Marília. Tá? Eu ouço bem. Ótimo. E a gente está aqui na evolução, né, de como pessoa, como mentalidade, ajudando as pessoas a entender qual é o passo que tem que ser dado para as próximas ações. Eu sou Marília Barbosa, como ele me apresentou, sou coach há mais de 10 anos, trabalho com várias terapias para evolução de pessoas, como pessoas, você aí, a gente fala metamorfose, transformação, porque é uma constante. A cada 7 anos a gente tem mudanças em nossas vidas. Nós estamos em constante evolução. E quem não evolui não cresce. Então, muitas vezes a gente está na zona de conforto e a gente até quer sair do casulo, mas não tem as ferramentas certas. E através do coach e da hipnoterapia, encontrei várias maneiras de ajudar. Porque cada pessoa ela está em um estágio e cada pessoa necessita de uma determinada ferramenta. Não vai ser só o coach, muita gente nem sabe o que é coach, né? Coach é uma pessoa que vai guiar. A gente não é psicólogo, a gente estuda muito a mentalidade para colocar as pessoas aí numa reta, tem começo, meio e fim, né, Rafa? As pessoas precisam de uma orientação de como conseguir um objetivo, como alcançar uma meta. E às vezes sozinho até consegue, mas com ajuda vai muito mais rápido. Com as experiências que a gente tem já no caminho, a gente consegue encurtar aí vários passos. Então, e a hipnoterapia veio agregar muito valor, mas muito, nos atendimentos clínicos, porque aquilo se tornou muito mais rápido para a gente alcançar esses objetivos. Marília, tem uma pergunta aqui. Posso fazer? Pode, claro que pode. Legal. A hipnoterapia, então, ela seria uma terapia com hipnose, é isso? Isso. Quer explicar melhor? Tá. O que é? Muita gente tem medo da hipnose. Só a palavra hipnose já morre de medo. Nossa, você vai fazer eu dormir? Não, ninguém dorme. Você está completamente acordado. Eu quero deixar bem claro aqui o que é hipnose. Rafa, você já assistiu algum filme e se emocionou? Geralmente. Você sente a dor daquele personagem que está ali fazendo? A gente entra dentro da emoção dele. Só um minutinho, tem uma pessoa que quer participar da live. Vamos ver se ele vai conseguir. Aqui, ó, dá tchauzinho. Não quis. Vai lá com o tio. Temos aqui a audiência. Só um momentinho. Vai com o tio. Então, aí o que acontece? Nesse momento que você sabe que não é verdade aquilo. Você está no meio de uma novela. Você começa a viver aquilo, aquele sentimento. Você sabe que aquilo não é verdade. Mas você sente. É uma hipnose. Você já está em processo de hipnose. A gente fica impactado. Mas é que na sua mente já ocorreu. Então, às vezes, as pessoas acham que existe hipnose de palco. Né? Você vai comer uma maçã, vai comer uma cebola achando que é uma maçã. Claro que existe. E é real. Você está comendo realmente, está lá com a cebola na mão e está mordendo pensando que é uma maçã. Isso realmente é. Porque nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é irreal. É nós que mandamos. Nós que mandamos, são várias ações que são caminhos neurológicos que vamos formando. E ele vai acreditar que é verdade. Por isso que existe tantas pessoas com traumas, não anda dentro de um elevador. Por quê? Ela já se imaginou o elevador fechado. Só imaginou o problema, não foi atrás da solução. E ali
paralisa o corpo. Né? Processos de ansiedade, eu tenho trabalhado muito com as ansiedades, porque a ansiedade é um gatilho para N coisas. Gatilho para depressão, gatilho para compulsão alimentar, gatilhos para entrar em processo aí destrutivos, começa com crise de ansiedade. As pessoas perdem empregos, entendeu? Então, é um gatilho. E a hipnoterapia, ela vem ajudar a pessoa a aprender a controlar a ansiedade. É um efeito, uma cascata. Então, você tem que ir na raiz. Você tem que buscar a causa. E a hipnose vai fazer isso. Você vai... Um tema da nossa live, qual que é mesmo? Não olhe para trás. Certo? Esse é o tema. E a hipnoterapia vai fazer você olhar para trás, mas para resolver aquele problema que lá atrás. E você vai vir para frente e aquilo vai ficar no passado. Você não vai ficar vivendo o passado. Marília, você lembra de um evento que eu participei com você como coach? Lá atrás, uns 5, 6 anos atrás? E o Roberto Chiniachik pediu Roberto que ele Chiniachik. Nem nada falando. dia, nosso cientista precisava se libertar. Estão me ouvindo bem na live? Tô ouvindo. Não sei se os demais estão. Eu lembro que foi a minha maior emoção, e a minha emoção era tão travada, Marília, que eu não consegui escrever a carta. Eu fiquei tão emocionado que eu chorei, pensando no que eu poderia estar escrevendo, para quem eu poderia estar escrevendo, mas eu não consegui colocar para fora, Marília. Hoje, eu consigo escrever essa carta. Até fiz uma publicação chamando de Carta Aberta para a Vida, antes da live começar. Por quê? Porque nossas emoções têm que ser colocadas no papel. Olha que bacana. O Tony Robbins, ele diz, né, eu não sou o seu guru, né? Ele deixou uma mensagem muito bacana. Ele diz que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. E também o Fábio Luiz, ele diz assim, ó, deixar para decidir algo mais tarde já é uma decisão. O que você acha disso? Com certeza, porque todos os momentos a gente está tomando decisão. Você está tomando decisão desde o momento que acorda. Você acordou? Você tomou uma decisão. Eu tenho que acordar. É uma decisão. Eu vou dormir. É uma decisão. Então, todos os momentos, e às vezes vira uma rotina e a pessoa esquece. É uma decisão. É uma decisão se eu vou comer certo. É uma decisão se eu vou à academia. É uma decisão se eu vou trocar de emprego. É uma decisão se eu vou trocar de relacionamento. É uma decisão se eu vou investir meu dinheiro ou se eu vou gastar meu dinheiro. Tudo na vida é uma decisão. E se você não tem um controle emocional, que decisões você toma? E quem é responsável por essa decisão? Porque a autorresponsabilidade, ela é muito importante. Nós temos que trabalhar muito sobre isso. Porque se no seu passado aconteceu coisas negativas, quem foi responsável por isso? É você. Somente você. Você que tomou uma decisão, você que fez uma escolha, acabou. E o que tem que fazer hoje? Olhar, verificar o que você traz de bom, o que você aprendeu. Porque não tem Thomas Edison. Quantas 1000 lâmpadas ele teve aqui? 999 erros para chegar no 1000, num acerto. Ele errou muito. Ele errou o quê? Ele errou, na verdade, ele sabia que aquela maneira não ia dar certo. Então não é um erro. Né? Errar, gente, tem muita gente que pensa, nossa, erro, eu erro muito. Não, você está aprendendo. Agora, o mais importante é aprender, levantar, sacudir a poeira e ir para frente, continuar andando. Aquele erro, ele vai fazer parte da sua vida. Mas para que construção? Vamos construir um futuro novo? Vamos construir uma nova história? Vamos construir movimentos novos? Principalmente novos recursos? Isso que a gente necessita. Né? Através dessa live, é um recurso. Porque são dois profissionais que estão tentando ajudar alguém. De repente, não é para você, mas você pode compartilhar com outra pessoa aí do seu convívio que está precisando ouvir isso. E tomar uma decisão na vida, de andar para frente.
Marília, tem uma segunda pergunta alinhado a isso que você passou para nós sobre as escolhas. A pergunta é: o passado me impedia, o passado me impede, vamos colocar no presente, o passado me impede de tomar decisões grandiosas? Cortou aqui, o passado, desculpa. A pergunta vamos colocar no presente, né? Teria dito que impediria ela, né? No passado. Vamos colocar no presente. O passado me impede de tomar decisões grandiosas? Sim. Infelizmente, sim. Quando a pessoa está presa no passado, ela realmente ela fica presa, ela não anda para frente, ela para de tomar decisões. Pior de tudo, ela para de sonhar. É uma decisão sonhar ou não sonhar, mas infelizmente ela para de sonhar. E quando a pessoa para de sonhar, ela para de viver. Entendi. Não importa se é pequena ou se é grande. Porque o que vai determinar se é pequeno ou se é grande é a pessoa. Porque um problema, para mim, pode ser super pequeno, mas para você pode ser enorme. Então vai depender de como você lida com seus problemas. Como você lida com suas decisões. Então, uma pessoa que está sem estrutura emocional, pequenas coisas fazem ela travar. E trava muito. E trava. Aí na pandemia, o que tenho clientes, somente por causa de notícias, só das notícias que ficou acompanhando, não perdeu nem entes queridos. Imagine se tivesse, está travado. Imagine se ela tivesse perdido o ente querido. Entendeu? Então, e é uma decisão de você continuar preso no algo que aconteceu aí, ou continuar, a pessoa não sai de casa com medo. E imagina, a gente já está aí com a vida já engatinhando novamente, claro, com novos cuidados, mas todo mundo já está voltando à rotina e tem pessoas aí paradas. Que aconteceu lá atrás. E acha que aquilo Hoje, é a vida dela. E não é. hoje, né? O hoje é uma escolha, é uma decisão também, né, Marília? Eu trabalho muito com Mindfulness, né? O Mindfulness é isso, é você viver o presente, o agora. Porque é um equilíbrio, gente. É um equilíbrio. Você não pode ficar vivendo do passado e nem vivendo do futuro. O futuro vai acontecer, mas ele só vai acontecer a partir do hoje. O que você faz hoje? Então você tem que se pôr hoje. Olha você hoje. E só o dia de amanhã. Peraí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar que decisões que eu tenho que tomar para amanhã eu estar 1% melhor. Não é viver daqui a 90 dias, daqui a 2 anos. Tudo bem, existem metas de pequeno prazo, médio prazo, longo prazo. Mas o que a gente quer dizer é que você não precisa ficar só pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã e sem viver o hoje. Muita gente está deixando de viver o hoje, o agora. Tem pessoas que perguntam: o que você almoçou? A pessoa vai parar, nem sabe o que almoçou. Porque a mente dela, ela nem olhou pro prato. Ela nem sabe o que se a gente perguntar amanhã, piorou o que você almoçou ontem, nem sei. Porque ela não vive. Eu lembrei de uma coisa agora, Rafa. E quando a gente fez o primeiro processo com você, de vida saudável, você disse que não tinha tempo. Você lembra disso? Eu não tinha tempo. Isso? A sua desculpa. Não, a sua desculpa foi: eu não tenho. Isso nunca. Eu coloco você como exemplo, porque você era um empresário que realmente não tinha tempo. Tudo, seu tempo era tomado com um monte de afazeres. E eu falei assim: bom, se você não arrumar tempo hoje para sua saúde, você vai arrumar tempo amanhã para sua doença. O que você prefere? E ali foi uma divisor de água que você mudou. Você começou a correr, você começou a fazer exercício físico. Outro dia até postei isso, Marília, que bacana estar alinhando esse assunto, porque eu coloquei esse resultado e me perguntaram: Rafa, quantos quilos você perdeu? Como é que foi o seu desafio? Alguma coisa assim. Uhum. Eu mandei aquela do antes e depois, o desafio. Então, imagine se você não tivesse tomado uma decisão naquele dia de arrumar tempo. Pois é. Uma decisão que você tomou.
E até hoje você continua não tendo tempo. É que eu digo, o tempo é o mesmo para todo mundo. É 24 horas. O meu é 24 horas, o seu é 24 horas. Sim. Então, o que você tem que fazer dentro é uma prioridade. Se para eu ter uma vida longa, saudável. Boa noite, Patrícia. É um prazer ter vocês aqui, gente. É uma vida saudável, necessita do quê? Prioridades. Lembra que você falou que tem que anotar a carta? Você comentou para fazer uma carta. É muito importante realmente fazer uma carta. Oi, Ana, que bom que você está aqui. Então, é muito importante você escrever o que você quer e começar a entrar em ação. Quais são? Gente, eu começo assim. Pequenas metas, tá? São pequenos passos. Então, são pequenas decisões. E vamos colocar... A gente fala sempre perder peso, porque é uma coisa geral. Não importa todo mundo falar que tem que perder peso, tem que perder peso. Ainda mais com as festas, né? Verão. Então, coloca pequenas metas. Coloca aí 2 quilos. Não tem 20 quilos. Chegou nos 2 quilos, coloca mais 2 quilos. Puxa vida, eu tenho que tomar 2 litros de água. Puxa, eu não tomo nem 2 copos. Eu começo a tomar 3 copos. Preciso ler livros para minha mentalidade, gente. Porque você tem que evoluir. E quem evolui, quem lê. Você vai evoluir como? Você tem que procurar pessoas que te levem para frente. Que te empurrem para frente. Quem são essas pessoas? São grandes mentores. O Rafael é um. Está aqui para ajudar a gente o quê? A se alavancar. A sair da zona de conforto. Então tem que buscar pessoas dessa maneira, de colocar a gente sempre à frente para poder, primeiro, a prioridade. Quem é a prioridade, Rafa? Número 1. Número 1 é você. Você tem que se colocar no número 1. Você se colocando no número 1, depois vem. Segundo, qual é a sua prioridade? Chega final da noite, qual é a minha prioridade de amanhã? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Faça um planejamento. Eu fiz, pronto, o dia está livre. Foi malhar? Foi caminhar? Foi pagar suas contas? Foi correr atrás do dinheiro? Foi correr atrás de solução? Não importa. Qual é a prioridade? Aí você tomou o quê? Uma decisão. Prioridades primeiro. Depois o restante. Planejamento de tempo. Tudo que a gente está falando aqui são temas, tá, gente? Porque a gente é muita coisa. Mas é para vocês alavancarem. Deixar o passado para trás, tá? Que quem vive do passado é museu. Hoje você é uma nova pessoa. Você conta uma nova história. Eu gosto muito, a divisão da Bíblia, né? Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo tem as páginas brancas. Eu amo falar sobre isso. Porque ali você vai escrever uma sua nova história. Ali, ó. Velho Testamento, Novo Testamento. Então, gente, você tem uma escolha de todo santo dia. Deus nos dá a escolha de escrever uma nova história. Todo santo dia. Então, basta você colocar o hoje. Hoje eu vou fazer tudo certo. Porque amanhã eu vou colher um bom fruto. São decisões. E eu vou voltar um pouquinho. E só para vocês entenderem o que a hipnoterapia faz. Ela alinha nosso pensamento para isso. Porque você, às vezes a gente tem... O pensamento hoje em dia é muito acelerado. A gente tem muitos afazeres, a gente pensa muito rápido. E com a hipnoterapia, a gente consegue colocar, sabe, tipo uma música no compasso. Você coloca um compasso. E você vai alcançando meta por meta. Dentro. E há processos, gente. Há balão gástrico, há processos dos traumas, dos medos, há processos que, para retirar a pessoa, medo de ser feliz. Acredita que tem pessoas que têm medo de ser feliz? Ela acha que ela não é merecedora da felicidade? Ela já sofreu tanto que o meio que ela vive é só sofrimento, ela nem acredita que pode ser feliz. Ela parou de sonhar. Ela acredita que a vida dela é aquilo e acabou.
E a hipnoterapia ajuda demais. Indecisões, então, são tratadas com a hipnoterapia, né? A pessoa é tão Não, faz parte. São várias ferramentas. A hipnoterapia faz parte. Em algum momento, eu utilizo, desde que a pessoa permita. Tá? Se a pessoa não quer, a gente não utiliza. Existem outras ferramentas. E sobre uma criança, por exemplo, que o pai e a mãe já procuraram um especialista. Aqui tem uma pergunta que é: com quantos anos meu filho, minha filha, né, no caso, poderia começar a terapia a hipnoterapia, né? Sim, psicólogo, sim. Tá? Criança, somente com psicólogo. Eu recomendo. Tá? E os psicólogos têm vários que utilizam a hipnoterapia junto, porque a criança, o mundo dela está sendo construído. Então, a gente precisa de muito cuidado. Tá? Não que adulto não vai precisar de cuidado, claro que precisa. Mas o adulto, ele já tem uma história construída. E a criança está com uma história em construção. E muitas vezes ela não sabe definir. Então, 12 anos, acima de 12 anos, eu acho que é muito mais tranquilo. Ela sabe tomar as decisões. Uma criança menor, só se ela tiver aí uma clareza muito grande do que ela está passando. Agora, a hipnose, ela pode ser utilizada em criança, até mesmo quando a psicóloga quer saber de alguma coisa, existem, tá? De abuso sexual, não que vai ser a conclusão, mas vai trazer parâmetros para você fazer novas abordagens. Então, são bem sutis e cada parâmetro você vai analisar, né, aquele fato para verificar o que está ocorrendo. E é possível. Né? Marília. A hipnose é muito utilizada em dor, até em dentista, porque muita gente tem muito medo de anestesia, então a gente utiliza a hipnose anestésica. Tem muitos processos de dores. As muitas fobias que existem, né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que existe a fobia não só do escuro, por exemplo, não existe só a fobia de animais. Existem fobias que as pessoas chamam de coisas tolas, bobas, mas na verdade não são, né? Não são bobas, não, gente. A mente da gente faz um monstro. Uma pequena barata vira um monstro enorme. Entendeu? Gente, só em pensar, eu tenho certeza, se você está aí ouvindo, se você tem nojo de barata, só de eu falar o nome, pronto, você já ficou toda arrepiada. Muita gente tem. Tem. Barata, do ranking, barata, vou te falar, viu? É campeã. Mas aranha, lagartixa, coisa simples. Então, assim, entendeu? as fobias, elas são, sim, tratadas e chega a cura, né, no caso. Cura. A cura é de vícios, cigarros, sexo, pessoas, né, que têm como vícios, cura. Vícios. Você atinge cura. Tudo que é vício é um padrão que está dentro da mente, então você vai fazer um novo caminho neural, e esse caminho neural você vai ter a cura. Tá? É claro que o processo não é assim, estralar dos dedos, é um processo. Tem gente com 15 sessões, com 18 sessões, vai depender do processo da pessoa. Com 5 já está vendo melhoras, grandes melhoras, né? Mas são processos. Cada pessoa reage e ela vai de uma forma. Não existe um processo de uma única sessão. Tá? Existe, assim, positividade. Você olhar assim, nossa, eu já estou vendo melhoras. Sim, você consegue. Já vê uma barata e não sair correndo, não ficar paralisada. Claro, né? Mas existem outras coisas aí por trás que tem que ser trabalhadas. Marília, como a gente teve um delayzinho do Instagram para iniciar a live, né? Demorou quase 10 minutos. Agora nós temos, então vamos considerar aqui que estamos chegando a 30 minutos da live. Eu vou deixar agora o espaço aberto. Se alguém que está participando, estou vendo que tem bastante gente assistindo, acompanhando agora,
podem fazer uma pergunta, tá? Podem enviar aqui direto no comentário, ele está aberto, né, Marília? Tá E bom. vocês também têm aqui o aviãozinho que se chama Direct. Envia para quem você gostaria que estivesse assistindo também, de repente. Pode ser uma oportunidade, né? De alguém também tirar seus medos, suas dúvidas sobre as fobias, né? A Marília Barbosa hoje é a nossa aqui a mentora que está nos dando essa honra de entender, né? Um pouco da hipnoterapia. Então, podem fazer as perguntas, tá? Tudo bem, Marília? Tudo ótimo, pode fazer, gente. Enquanto isso, a Marília estava explicando para nós, olha que legal. A Marília está falando aqui sobre, ela já falou sobre emoções, ansiedade, sobre as raízes do medo, as escolhas que nós devemos fazer, por isso que a live se chama Não Olhe para Trás. Falou sobre o passado, falou sobre problemas não resolvidos, problemas que a gente costuma guardar naquela gavetinha bem fechada, né, Marília? 1.007 chaves. E joga fora às vezes. Tem gente que joga a chave até fora para abrir. Tá, engavetar esses sentimentos aí. Como que se resolve? Para engavetar? Não, a gente não engaveta, não, a gente joga tudo fora. Seria desengavetar, né? Tirar A gente tira da gaveta e joga tudo fora. Existe um processo que talvez futuramente aí a gente pode fazer uma nova live com pessoas interessadas e a gente pode fazer uma demonstração aqui ao vivo. Entendi. É um processo de tirar esse sentimento. Dá pra gente fazer ao vivo isso. Tá? Uma sessão de hipnose e as pessoas vão ter isso aí, uma ferramenta para se fazer auto-hipnose. Bacana, a gente pode alinhar isso no A gente pode alinhar aí no futuro. Se o pessoal deixar comentários, né? Se há interesse, a gente pode marcar uma sessão aqui ao vivo. E as pessoas verem como que funciona. A gente cata essas coisas ruins aí, joga tudo fora. Desengaveta, tira essas casas de aranha aí, essas teias, e vamos colocar novos sentimentos, né? E essa é a verdade. A gente vai criar novos caminhos para a pessoa aí atingir o seu objetivo. Deixa eu só, aqui, eu não fui perguntada aqui na live agora, mas eu tenho uma cliente que fez uma pergunta no meu WhatsApp. Você ia falar do balão gástrico. Tem muita gente interessada. Sim, eu faço hipnose, a cirurgia do balão gástrico. Imagine você passar por uma cirurgia, colocar um balão gástrico, mas sem dor, tá? É possível e, assim, não há risco nenhum. E as pessoas emagrecem 20, 25 quilos, assim, em termos de 4 meses, com saúde, né, fazendo todo o processo. E o mais interessante é que é na mente. É a sua mente que vai colocar o balão. É muito interessante o processo. Se alguém tiver interesse também em saber mais, só me procurar. E sobre a ansiedade também. Lá no meu IG, né, eu estou falando muito sobre ansiedade, deixando muitos exercícios para as pessoas aprenderem a se autocontrolar. E você assistir, porque se você vê alguém com... se você ter alguém com crise de ansiedade, você poderá ajudar. Bacana, Marília. Então, processos assim que são um pouco traumáticos, né? No caso, essas cirurgias, né? O balão gástrico, né? Pessoas que para conseguir um resultado, para que não se perca, né? Para que não se como diz, né? Nadou e morreu na praia, né? Para que não venha ter uma reversão do resultado. É isso, né, Marília? É porque é saúde, né? Saúde. Então, saúde é uma coisa assim que você tem que pensar muito. Qualquer coisa que te vai levar para você ter uma saúde, uma qualidade de vida melhor, então faça. Mesmo que seja um chá, tome, para você melhorar a sua qualidade de vida. E as emoções, elas são principalmente isso. É trabalhar as emoções para você ter uma qualidade de vida. Você vai ter uma qualidade de vida controlando suas emoções. Mas melhora muito, muito, muito. Tudo na vida melhora. Quando a gente consegue colocar para fora aquilo que está ruim, tóxico dentro da gente, né?
e colocar novas emoções de prazer, de felicidade, de contentamento, né, de alegria. Você vê assim, coisas simples que te emocionam. Aí você começa a ver que a vida, ela é colorida. Você começa a ver mais cores e acaba aí tendo longevidade. Eu bato muito na tecla, porque a gente busca longevidade, né? A gente quer chegar lá a 100 anos, mas inteiros. Correndo, fazendo exercício físico, tendo boas amizades, isso é muito importante. Ligar para as pessoas, não só teclar, mas falar com pessoas ao vivo, ligar, sabe? É um dos exercícios que a gente tem, é você ligar para 3 pessoas ao dia. Que bacana, Marília. Tá? Faz parte de um dos protocolos. É a felicidade de falar com pessoas. Você ter amigos. Oportunidade, né, da ação, né? Eu digo que a ação é uma oportunidade. Você tem que agir. É isso aí, Rafa. Fazer. Espero ter ajudado muito aí vocês. Essa live só está acontecendo porque decidimos agir, né, Marília? Não desistiu. Essa luta, gente, para vocês terem uma ideia, hoje, quem assistiu a primeira live lembra, eu tinha apenas um celular, um fone de ouvido e uma caixinha segurando o celular, Marília. Hoje, as coisas estão um pouquinho melhores já. Já tem um pouquinho mais de tecnologia. Estou com você aqui, tenho um notebook agora para trabalhar. Então, assim, agir, ter o primeiro passo, depois a gente pode as coisas estão na frente. É isso, Marília? É aquilo, é melhor feito do que perfeito. Melhor feito. Perfeito. Isso é um lema que eu levo. Não, perfeição, gente. O que é perfeição? Para mim tá perfeito. Estou aqui com vocês batendo um papo. Para mim tá perfeito. Não precisa ter um cenário, não precisa ter isso ou aquilo. É bom ter uma boa iluminação e um bom áudio, senão vocês não vão ouvir a gente, né? Mas o restante é ter vocês aqui. Realmente é um prazer as pessoas pararem, conhecerem a gente, o nosso trabalho. Gratidão por todos que estão aqui. Gratidão por compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Gratidão por não teve tempo hoje, mas assistir a live que vai ficar salva. Isso é muito importante. E gratidão por deixar os comentários, para incentivar a gente a trabalhar mais um pouco, trazer mais material para vocês, ajudar cada dia mais, poder ajudar o outro. Essa é a minha missão, ajudar as pessoas. Então, eu abracei essa missão, então eu estou constantemente aí, indo buscar novos caminhos, novas ferramentas. Por quê? Cada pessoa está num estágio, está num degrau, e a gente tem que ajudar a alavancar, né? A alavancar esses degraus. Então, é importantíssimo estar aí junto com pessoas que querem também ajudar a gente. Isso, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a Deus por ter a amizade aí do Rafael. Eu agradeço de ver a evolução dele, eu fico muito feliz de ele iniciar esse novo projeto, de eu estar aqui compartilhando desse início, e isso é só o começo, depois a gente vai ver grandes ícones aqui no bate-papo, números aí estrondosos, porque o começo é assim, tem que começar. Depois as coisas acontecem. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Hoje é, com certeza. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Que bacana, Marília. Marília, as perguntas elas podem ser enviadas depois, né, diretamente para a tua caixinha de mensagem, para mim também, eu te redireciono. E, Marília, estamos chegando aqui já praticamente a 45, 50 minutos de live. Sei que seu tempo é precioso também. A gente tem propósitos e amanhã a luta continua. Queria agradecer demais, viu, por essa oportunidade. Que essa seja a primeira de muitas que você ainda vai estar participando ainda nesse decorrer de 2023. A carta aberta, como eu postei lá no Instagram, lá, que ela atinge a todos nós, né? Chega na nossa vida com novidades boas, né? Com coisas boas que a gente decide agir, né? A gente decide dar o passo pela fé, né? Não olhar mais para trás, tudo vai
tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Isso, Seja a vontade de isso Deus. mesmo. Tem uma parte, Marília, em Isaías, se eu não me engano, eu sou ruim de memória, imagina, você lembra disso, né? Por isso que eu Vamos falo. trabalhar isso, vamos trabalhar isso. Não Se eu não me importa, engano, só diga o que você veio no coração. se eu não me engano, é Isaías 43, no verso 18. Diz assim, que a gente não deve olhar para as coisas passadas e nem se prender, nem prendê-las. Alguma coisa assim, diz o trecho bíblico em Isaías. Acho que é não considereis o passado, nem se prendeis a ele, alguma coisa assim. Existem, né, às vezes, né, aquelas pessoas que até por conta da religião, às vezes, ou uma doutrina, alguma coisa assim, ela não ela evita, né, de dar certos passos, né? Ela evita de arriscar, né? Arriscar, às vezes, por conta de julgamento, por conta de tantas coisas, né? O que você poderia dizer, assim, para essas pessoas que ainda não provaram o que existe de bom do lado de lá, que ainda não entenderam que existe coisa boa ainda para se contemplar, para se viver? Que dica que você dá? Então, o bom e o ruim vai depender muito da percepção da pessoa. Se ela aprendeu com o passado, se hoje ela olhar para trás e viu os passos dela e ela tomou isso como uma lição, ela continua andando para frente. Mas se a pessoa olhar para trás e ficar sem ver, e ficar se remoendo as mágoas, as lembranças negativas, ela paralisa. Então eu acredito que nessa palavra que você citou é para não se prender com as tristezas do passado. Que na frente do caminho, porque está escrito na palavra de Deus, a tempestade dura por uma noite. É somente uma noite. Ao amanhã vem a alegria. Então, nós temos que nos firmar que se isso está na palavra de Deus, o amanhã será alegre. Tem alegria no amanhã. Mas a pessoa ela tem que buscar essa alegria. E existe o comentário é que... Oi, Marília. Oi? Travou? Voltou, pode continuar. Então, tem uma coisa que eu comento muito é de pensar assim, o futuro e o passado é um caminho só. Você está andando nele. Cada passo que você dá é um passo para o futuro. Então você tem que continuar dando o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Você não pode parar de andar, ir para frente. Isso é o principal, de não parar de buscar ajuda. Se não tá bom, busca ajuda. Procura um psicólogo, procura um coach, procura uma amiga, um amigo, conversa sobre aquele assunto, desabafa, porque às vezes o monstro está dentro da nossa cabeça.